Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos com esse texto no Salmo 126, versículo 3. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Para mim é um prazer muito grande de estar aqui, revendo vários irmãos. E é a primeira vez que eu venho aqui no Canedo, ter essa oportunidade, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao presbítero irmão Antônio Andrade, que nos convidou para estar aqui nessa noite, e agradecer o pastor Walter. É isso mesmo, né? É um privilégio muito grande. Eu quero trazer aqui o abraço do meu pastor e a pastora, pastor Luiz Carlos, e a pastora Cesarina. Os irmãos conhecem eles, então nós estamos congregando com ele ali no Vale dos Sonhos, e para nós é um prazer de estar aqui para trazer a mensagem da parte de Deus. De mim mesmo não espera nada, mas o Espírito Santo eu tenho certeza que ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Quem acredita nisso? O Salmo 126 fala exatamente do povo que estava escravizado em Babilônia. Estava 70 anos escravizado. Quando eles retornaram, ele disse essa palavra: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Um dia nós estamos escravizados lá no Egito, em Babilônia, que é o mundo que representa o mundo hoje. Um dia nós estávamos lá, e hoje nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, e nós estamos alegres. Amém? Estou aqui nessa noite falando para um povo mais inteligente sobre a face de toda a terra. Amém? Graças a Deus. Eu quero, sem perca de tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero usar dois textos aqui. O irmão falou, disse que podia ficar livre, eu não sabia, depois ele foi me falar. Não, o pastor me passou aqui, que é Efésios capítulo 5, versículo 14. Eu falei assim, amém. Já tinha meditado no texto, já tinha elaborado o texto aqui. Eu falei, eu vou usar esses dois textos aqui. Efésios capítulo 5, está ali no telão. O que diz? Vamos ler, vou contar até 3, os irmãos vão dizer numa só voz. 1, 2, 3. Isso diz, desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Abra sua Bíblia, coloque aí para nós, por gentileza. Aí. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Olha, acabou caindo aqui. Deixa eu pôr o celular. Quer ler alguns versículos? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Tradução minha é um pouco diferente. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões, ou noutra tradução, salteadores. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando
semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele e, aplicando-lhe o óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levantou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Diga comigo, cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Glória. Pode sentar, muito obrigado. Meus irmãos, nessa noite eu estou muito feliz de estar aqui. É um texto aqui bastante interessante, conhecido, fala do bom samaritano. E nós vemos aqui de 4 características. Fala do doutor da lei, do sacerdote, do levita e do bom samaritano. Nós vemos esse doutor da lei. Esse doutor da lei aqui é um homem que era escriba, que escrevia, ou seja, copiava, entendia muito bem. Ele teve um diálogo com Jesus naquele momento, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. E nessa noite aqui eu vejo aqui nesse texto, um texto aqui que vai falar conosco. Hoje a igreja, nós estamos vivendo uma última hora da igreja sobre a face de toda a terra. Os grandes acontecimentos que estão acontecendo sobre a terra, os homens estão se calambeando sobre a terra, as falsas paz têm reinado em vários corações da raça humana sobre a face de toda a terra. A única paz verdadeira se encontra na bendita palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É esse homem que palmeou sobre a face de toda a terra, evangelizando, passava, caminhava, milagre acontecia, cego enxergava, morto ressuscitava. E nessa noite eu tenho a plena convicção que tem muitas pessoas que estão mortas espiritual, e Paulo chegou a dizer: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Calabaxere de manto. Aleluia! E nós temos aqui o doutor da lei fazendo pergunta, apertando o mestre naquele momento. Doutor da lei, usava o Torá da época. O Torá você tem em mãos. O que é o Torá, evangelista Edson? É os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É os 5 primeiros livros da Bíblia, com os grandes homens do passado. Israel usava o Torá. E 12 anos, as pessoas, criança, com 12 anos, sabia o Torá de cor e salteado. E às vezes, nós não sabemos e não entendemos. E aqui esse homem começa a fazer perguntas sobre a vida eterna. Na verdade é que os judeus acreditavam mais em Moisés e Abraão e Jacó.
Mas Jesus não. Quando ele chega a fazer pergunta para ele, e ele falou assim: olha, esse adorar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Ou seja, resume 613 textos que fala sobre o Torá, só que resume 2. Aí depois ele fala assim: amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, irmão, não é fácil, não. Aí nós vemos esse homem a começar a caminhar e começar a perguntar. E ali a Bíblia diz que o homem saiu ali de Israel, de Jerusalém para Jericó. Ou seja, a caminhada era aproximadamente 27 a 30 quilômetros de Israel, ali de Israel até Jericó. Mais ou menos 30 quilômetros. Só que nessa caminhada a Bíblia disse, os textos dizem, eu pesquisando, tinha 1.000 metros a descida para depois subir para Jericó. E nessa trajetória tinha muitos salteadores no caminho. E esse homem vindo de lá para cá nessa caminhada, os ladrões, os salteadores pegaram ele, roubaram tudo dele, despojaram tudo o que tinha e deixaram meio morto. Meio morto. O texto, se eu fosse escolher o tema aqui, o tema seria: cuida dele. Os irmãos entenderam? Cuida dele. Cuidar dele significa sacrifício. Cuidar de uma pessoa, de uma criança, exige sacrifício, tempo. Cuidar de uma pessoa exige muitas coisas. Primeiro lugar, primeiro lugar, amor. Se você e eu não tiver amor, nós não fazemos nada, irmão. Só que esse homem caiu na mão de salteadores. E a Bíblia diz no texto aqui, que veio o sacerdote, olhando ele caído, meio morto, que tinha despojado tudo dele, tudo que tinha, levaram dele e deixou ele caído, meio morto. Aí quem que aparece? Sacerdote. Sacerdote olha, passa de largo. Só que na caminhada de Jerusalém até Jericó, 30 quilômetros mais ou menos, tinha muitos salteadores no caminho, irmão. Tinha deserto. Era difícil a caminhada. E esse sacerdote, olhando ele caído, passou de lá. Aí depois veio o levita. O levita tinha um papel de cuidar. Passou de largo também. Olhando no texto, observando esse homem caído, a Bíblia diz que veio o bom samaritano. Samaritano não tinha nada a ver, era inimigo de Israel. Tinha nada a ver. A Bíblia diz que ele veio de viagem. Ele para, olha ele, pega azeite e óleo e passa nele. Era um remédio caseiro, passa nele, sara as feridas dele, que ele estava caído, estava meio morto. Agora que eu quero chegar. O azeite que passou nele representa o Espírito Santo. O vinho representa alegria. Ou seja, aquele homem que estava caído, ele precisava simplesmente de um abraço, de uma ajuda. Eu vou chegar na mensagem agora. Quantas pessoas agora que estão caídos na sarjeta, drogado no alcoolismo, no crack, na maconha, na cocaína, destruído, caído. E agora, observe para cá, preste atenção.
Quantos cristãos que passa de largo, esse homem está fedendo. Não, ele vai morrer, tem que morrer. Ele tem que morrer, ele é traficante. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele veio para os perdidos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, aí eu entro no tema aqui, eu olho nos textos bíblicos, em Tiago capítulo 4, 17, a Bíblia nos relata assim, aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Ou seja, é muito bom você estar aqui, irmão, nessa noite. Bem vestido, perfumado. Qual é a missão da igreja sobre a face da terra? Pregar o evangelho. Anunciar que Jesus está voltando. É muito bonito aqui falar um sermão bonito, mas o verdadeiro evangelho, a cruz é pesada. Jesus chegou até a dizer para os seus discípulos, no capítulo 16 de Mateus 26, 24. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Renunciar é você abandonar aquilo que está atrapalhando a sua caminhada. Servir a Deus não é fácil, irmão. Esse homem estava caído na sarjeta, meio morto. Esse homem, chamado samaritano, bom samaritano, parou do seu cavalo, pegou ele, levou na hospedaria e deu 2 denários. 2 denários na época valia 2 dias de trabalho de um trabalhador romano. 2 dias. E naquela moeda, denário, aquela época, tinha a foto dele, Tibério. Tinha a foto dele. E naquele momento ele deu 2 denários. Falou assim, olha, eu vou deixar aqui o que gastar, quando eu voltar, eu pagarei. Eu retornarei. O que quer dizer nesse texto? Quando Jesus, tudo que você fazer aqui na obra de Deus aqui na terra, você será recompensado naquele grande dia. Será recompensado. E a recompensa não é o pastor que vai recompensar você. O que vai recompensar naquele dia, o galardão, fala de recompensa. Tudo que você gastar aqui, no seu corpo físico, fazendo a obra de Deus aqui na terra, você será recompensado naquele grande dia. O mais interessante que eu olho e observo nos dias atuais, que nós estamos vivendo, é quando chega o final do ano, pastor. Muitos crentes mentem naquele dia. Por quê? Vai chegando na virada e fala assim, olha, dobra o joelho e fala assim, se o pastor me colocar um cargo, eu vou fazer ele assim, ó. Não vai nem 6 meses, ele está querendo largar a cruz, largar o cargo já. A maior dificuldade para um pastor é quando vai chegando o ano para colocar cargo sobre a responsabilidade dos irmãos. Mas aqui eu vejo aqui, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Mais de 10.000 anos, Jericó. Só que Jericó é uma cidade que Deus fez uns grandes milagres naquele local. Aonde os 2 espias foi ali visitar Raabe, foi ali fazer uma grande obra, levou grande notícia. Josué, grande obra ali em Jericó. Mas quando eu vejo também que Paulo dizendo, desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Paulo está falando da igreja atual que estava vivendo.
estava vivendo no pecado. E Paulo leva uma mensagem dura para o povo de Efésio. A igreja de Efésio estava passando uma dificuldade muito grande. A pergunta é: qual é a dificuldade que você está atravessando dentro aqui da casa de Deus? Irmão, eu estou passando uma luta muito grande. Essa luta, eu estava olhando aqui, eu não estou vendo o meu primo aqui, o Paulo. Não, Paulo deu trabalho para mim, misericórdia. Deu trabalho. Deus me mandou lá da região noroeste para vir para o Canedo aqui trabalhar com ele no Goiás Carne. E eu não estava entendendo, irmão. Deus manda vir aqui. Paulo não era crente, mas zombador. Aí eu não entendia. Aí depois que eu fui entender, Paulo mandou eu lá do Nova Esperança para o Canedo. Quando eu comecei aqui, o gerente falou assim: ó, você é cristão? Eu sou cristão, pode pregar para todo mundo aí. Começando a pregar para eles ali, o Paulo falou assim: olha, falava com esse Paulo do Senhor, e não sei o quê, vou pegar aqui o cesto aqui para você tirar a oferta, não sei o quê. Eu falei assim: Paulo, vou dizer uma coisa para você. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Eu vou dobrar meu joelho, vou orar, estou orando a seu favor. Tem 32 anos que eu oro. E você vai ser um crente. Aí começou a brincar. Um dia ele saiu para jogar bola, tarde da noite, para chegar na casa dele, a mulher começou a brigar. No outro dia ele chegou em mim e falou assim: olha, o que é que você acha da minha esposa? Eu tenho um lote, tem essa moto aqui, o que você acha? Eu dou a moto para ela, para nós separar? Ou isso, aquilo. Eu peguei e virei para ele: você tem que tomar vergonha na sua cara, rapaz. Tem que tomar vergonha na sua cara, você não vai se separar, não. A sua esposa é a mulher de Deus. Você não vai separar. Vai na igreja, rapaz. E ele pegou, no outro dia foi na igreja. Foi na igreja, no outro dia chegou em mim e falou assim: paz do Senhor. Eu falei: já é diferente já. Aí pegando: paz do Senhor. Bom, agora eu sou crente de verdade mesmo. Rapaz, de lá para cá, só benção, irmão. O Paulo se converteu mesmo. Eu me alegro muito ver o Paulo firme na igreja. Eu liguei para ele e falou assim: ó, eu estou carregando o caminhão e vou viajar. Eu falei assim: deixa eu outra oportunidade então. Mas o Paulo deu trabalho, mas graças a Deus está firme. O Rafael, meu amigo, ele não está aqui nessa noite também. Mas a Tânia, seu filho, congregamos junto. O Rafael foi uma benção ali no Vale do Sonho, na igreja que nós congregávamos junto. E ele falou para mim que está trabalhando também. Falei: rapaz, está todo mundo trabalhando, moço. Logo o dia que eu vou lá pregar, você está lá trabalhando. Mas, irmãos, estou quase resumindo aqui o texto. O que é que Deus quer de nós? Quer que você ajuda. Quando falar ajuda, é você sair daqui das quatro paredes e começar a evangelizar lá fora as pessoas que estão caídas. Estão meio mortos, quase mortos. Mas se você chegar por essas pessoas, anunciar o evangelho para eles, eu tenho certeza que Deus vai levantar ele, vai ressuscitar ele e colocar aqui lugar de príncipe aqui nesse lugar. Porque a Bíblia diz, quando Jesus estava pregando, no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, se porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Deus deu autoridade para você. Autoridade você tem de Deus, irmão. Lembra quando Pedro e João iam ao templo chamado Formosa, lindo como esse, tinham caído ali, paralítico, caído pedindo esmola? Todos os religiosos passavam, não davam nem atenção para ele. Mas Pedro e João iam entrando no templo,
deparou com aquele caído ali, paralítico, ele pediu uma esmola, uma esmola. Ele pediu, falou assim: olha para nós. Ele fixando os olhos em Pedro e João, disse só uma palavra: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Só vi um glória a Deus, misericórdia. Levanta e anda. A Bíblia diz que ele saiu saltando, pulando. Quando entra dentro do templo, aquele povo começou a falar: quem é esse? Não é aquele que estava ali fora. Jesus fez uma grande obra. Autoridade, irmão, você tem autoridade. O que é que você tem dentro de você? O Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Olhando nesse texto, eu estava um dia caído como esse homem. Não conhecia, não sabia que era Bíblia. Não tinha nada, era vazio. Estava morto na sarjeta. Um homem que não tinha discernimento, não sabia o que era certo ou errado. Aprofundado em tudo que o mundo oferece. Droga. Mas um dia, como esse homem que foi levantado, deu 2 denários, levou ele, foi curado, e Deus fez uma grande obra na vida dele. Eu não sei o que você está passando dentro da sua família, se você está intercedendo para o seu filho, para o seu esposo, que quem sabe está no álcool, para o seu filho que está nas drogas. Eu só tenho uma certeza, que Deus quer fazer uma grande obra na vida dentro da sua família. Deus não mandou eu aqui à toa. Tem pessoa aqui no ciclo de oração, está orando: Senhor, até quando o Senhor vai fazer uma grande obra dentro da minha família? Hoje Deus manda dizer que Deus está realizando uma grande obra dentro da sua família. Dentro da sua família. Olhando aqui na Bíblia, esse homem que foi levantado, eu vejo o mundo hoje lá fora. Quando a gente sai para evangelizar, vê as pessoas, a situação que está o mundo, irmão. A gente já passou por várias situações, pregando em vários lugares, em presídio, hospitais. Você vê situações de pessoa, você aqui você tem um motivo de alegria, e você às vezes fica murmurando. O que é murmuração? É reclamar. Reclama demais, reclama de tudo. Mas nessa noite, Deus manda falar para você nessa noite. É para você despertar do sono. É fazer a obra, como disse Paulo, em tempo e fora de tempo. O Evangelho é isso. Paulo chegou até a dizer no capítulo 8, versículo 35, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a espada, a nudez, o perigo, nada nos separar do amor de Cristo. Por que Paulo estava dizendo isso? Roma tinha uma igreja, só tinha novo crente na fé. Novos crentes na fé. Olha, nada vai separar você de amor de Cristo. Nada. Espada, nudez, perigo. Nada vai separar você do amor de Cristo. E nessa noite, Deus tem um projeto, um propósito na sua família. Eu quero orar por você hoje, nessa noite. Talvez você não está conseguindo nem orar mais. Fala, evangelista, eu não consigo nem orar mais. Quando eu vou orar, eu começo a dormir. E nessa noite eu quero convidar você aqui na frente
que está fazendo campanha. Mas eu estou bem. E sua família, está bem? A pergunta é: família está bem? Esses homens que a Bíblia nos relata aqui, do bom samaritano, que não tinha nada a ver, eles eram separados, o samaritano. Não se comunicava. Só que eles, aqui, sacerdote levita, quebrou um grande. Ele chegou, poderia o amor reinar no coração dele naquele momento. Eles quebrou primeiro amor. Sem o amor você não faz nada. O amor ágape é o amor verdadeiro de Deus. Mas eu quero convidar você aqui na frente, aqui, ó. Eu quero orar por você agora.